Graça e paz, irmãos. Bom, ontem, na semana passada, melhor dizendo, nós finalizamos o nosso ensino sobre misericórdia, né? Buscamos aí essa virtude, essa graça que o Senhor tem para nós. E nessa semana aqui nós temos aí um intervalo antes de começar a humildade, né? Que nós vamos começar na semana que vem. Eu gostaria de falar um pouco mais sobre o amor, como nós temos falado durante o ano, né? Nós temos ministrado o amor durante o ano todo, né? Nos intervalos que nós temos entre os ensinos que nós temos aqui buscado, aprendido. E nesse dia eu gostaria de compartilhar com vocês mais uma parte desse ensino que nós temos feito ao longo do ano sobre o amor. E hoje gostaria de falar sobre o aspecto do amor, onde o Senhor nos chama para viver o amor, né? O amor ágape, o amor fraternal, sendo despenseiros do amor de Deus. Nós vamos falar um pouco sobre esse aspecto do nosso chamado como cristão, como crente, e não somente um pastor, um líder, mas esse ministério que Deus deu a todos nós, a cada um de nós, que um dia fizemos a boa confissão, que entregamos a vida para o Senhor Jesus e nos propomos aí a viver o Evangelho. Nós temos essa missão, nós falamos já, né, nas ministrações anteriores que nós tivemos oportunidade sobre o ministério que nós temos como testemunhas do Senhor, que é para todo mundo também, que é para todo irmão, toda irmã em Cristo Jesus. E hoje nós vamos falar então do ministério que o Senhor nos deu como despenseiros do amor de Deus, despenseiros da graça, despenseiros, ministros de Cristo nessa terra. Amém? E o texto para nós lermos está lá em 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. 1 Coríntios, capítulo 4, versículos 1 e 2. Glória a Deus. Vamos aprender então como viver o amor ágape e ser despenseiro do amor de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Amém. Glória a Deus. Vou ler novamente. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã, tendo essa oportunidade, Pai, de meditarmos na Tua palavra, de recebermos mais do Senhor, o alimento verdadeiro, o alimento que realmente, Pai, preenche a nossa real necessidade. Podem passar séculos, podem passar gerações, mas a Tua palavra, Pai, sempre vai nos dizer que basta uma coisa para nós encontrarmos aquilo que nós precisamos: a fé. Fé no Senhor, fé na Tua palavra, para encontrarmos o significado, Pai, o real sentido das nossas vidas, o propósito para o qual nós fomos chamados, enviados e levantados nessa terra, Pai. E assim, Senhor Deus, nós temos nessa manhã esse privilégio de aprender um pouco mais sobre esse aspecto do chamado do Senhor para nós como igreja, de sermos dispenseiros dos mistérios do Senhor, de sermos, Pai amado, ministros de Cristo. Por isso, Pai, derrama sobre nós espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento do Senhor, para que nós não vivamos, Pai, nessa terra levados de uma onda para outra, levados pelos ventos das coisas que o mundo tenta nos influenciar e nos abalar, mas que a nossa vida, a nossa fé, os nossos olhos estejam firmados no Senhor, nas Tuas promessas, em Tuas palavras, Pai, pois nelas, sim, Pai, nós encontramos vida, esperança e paz verdadeiros. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos, Pai. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, como eu falei, após nós termos aprendido um pouco sobre
uma parte do nosso ministério comum a todos nós, membros do corpo de Cristo, que é de sermos testemunhas fiéis do Senhor. Então agora nós vamos caminhar aqui a respeito dessa outra parte do ministério comum a todo e qualquer crente, que é viver o amor ágape e ser despenseiro do amor, né? Dispenseiro dos mistérios de Deus, como foi dito aqui na palavra. O significado de dispenseiro é bem simples. E significa encarregado da dispensa. Sabe aquela dispensa que nós temos em casa, né? Onde a gente coloca os alimentos ali. E na minha casa não tem muito essa do encarregado, né? Que todo mundo tem acesso ali. Todo mundo ataca fora de hora, inclusive eu. Mas o dispenseiro aqui dos mistérios de Cristo é aquele que carrega consigo os mistérios, a revelação dos mistérios de Deus, para que possa ser luz e levar essa revelação para as pessoas que a gente encontra no caminho, pessoas que Deus coloca na nossa geração, na nossa vida, na nossa igreja, em todos os lugares por onde a gente passa. Então nós temos essa responsabilidade de sermos encarregados da dispensa de Deus nessa terra, de levar para o mundo perdido, o mundo que jaz no maligno, o mundo que está em trevas, levar essa graça, a graça que nos foi confiada, a revelação que nos foi dada, sermos luz nesse mundo, né? Sermos dispenseiros dessa dispensa maravilhosa que nós temos em Deus. E que o nosso acesso é simplesmente pela fé, né? Em nome de Jesus. Lá no livro de Efésios, nós temos mais informações a respeito dessa chamada que nós temos como dispenseiros, né, do Senhor, dispenseiros dos mistérios. Paulo, o apóstolo, vai falar um pouco a respeito disso. Lá no versículo 8 ao 12, né, do capítulo 3 de Efésios, ele diz assim, ó: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Amém? Então aqui nós temos, então, irmãos, alguns detalhes importantes para nós percebermos a respeito do que significa sermos dispenseiros dos mistérios de Cristo. O apóstolo Paulo, usando a própria vida dele, o testemunho que ele mesmo tinha do Senhor ali, falando, né, pregando o Evangelho, se nós lermos ali o capítulo 1 e 2 do livro de Efésios, nós vamos ver ali que ele começa a informar a igreja, começa a ministrar, né, pregar para a igreja o entendimento que ele tinha a respeito do que Jesus significa para nós, daquilo que Jesus fez, daquilo que o sacrifício de Jesus fez por nós, a herança que ele nos deu através do seu sacrifício e o que isso significa nas nossas vidas de verdade. E é importante nós meditarmos nisso e mergulharmos nisso, porque, irmãos, nós somos muito suscetíveis a sermos influenciados por esse mundo se a gente não vigia. E a gente acaba trocando os valores muitas vezes sem perceber. E esquecemos daquilo que realmente dá significado e sentido para nós como cristãos, como servos e servas do Senhor nessa terra. Se nós olharmos as orações que Paulo ele fez ali no livro de Efésios, nós vamos notar uma diferença. Eu sempre tenho falado isso, né, quando nós falamos sobre o Evangelho nesse livro ou a respeito desses assuntos, que as orações que ele fazia para a igreja não estavam, limitados à esfera dessa terra aqui, às necessidades que nós temos, e nós temos mesmo. Nós temos necessidades. Nós precisamos, né, de dinheiro para pagar conta, nós precisamos fazer compra no mercado, e Deus sabe de todas essas coisas. Mas a palavra de Deus, ela diz o que para nós? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não o reino dessa terra e a justiça dessa terra, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. E eu olho para as orações inspiradas de Paulo, e eu vejo que concorda com o buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Porque nas orações de Paulo nós vamos verificar que ele pede que Deus conceda para a igreja um espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento dele. Paulo vai pedir para que Deus ele derrame sobre nós, irmãos, o entendimento de quem nós somos em Cristo. Qual a esperança para a qual nós fomos chamados? E qual a grandeza do poder dele na vida daquele que crê? É isso que Paulo ele pede para que Deus conceda para nós. Paulo não pediu para Deus conceder porta de emprego. Paulo não pediu para Deus dar uma cura. Ele pediu mais do que isso, porque o que Paulo pediu, o entendimento da revelação e da herança que nós temos como santos na luz, como herdeiros e co-herdeiros com Cristo, nos traz todas essas coisas, irmãos. Todas essas coisas nos são acrescentadas. Porque quando nós temos a fé, o entendimento e a profundidade de viver em Cristo, do que significa estar em Cristo, de viver em Cristo, com certeza, irmãos, nossa vida não vai ser comum. Não vai ser uma vida ordinária. Vai ser uma vida extraordinária, porque não vai ser na nossa força, mas sim no poder de Deus que opera através da nossa fé. E a nossa fé, irmãos, não vai vir por ouvir o que o mundo diz. Não vai vir por aquilo que nós estamos aqui vivendo no momento. A nossa fé, ela sempre será pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Por mais fora de moda que pareça, por mais careta que seja, isso não vai mudar. Por mais que você queira ou não queira, isso não vai mudar. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E os meus maiores heróis da fé, sendo o maior deles Jesus, eu olho para a vida deles e eu vejo que onde eles colocaram o coração, onde eles dedicaram a vida, foi na presença de Deus, foi em buscar os mistérios de Jesus, os mistérios de Cristo. John Wesley, Smith, Wigglesworth, todos eles. Você vai ver, vai olhar a biografia desses homens de Deus, você não vai ver que eles foram militantes, você não vai ver que eles foram partidários, mas vocês vão verificar que eles foram homens de oração e homens que realizaram grandes coisas. Sabe por quê? Porque eles não se moveram no poder deles, na força deles, mas sim no poder de Deus, porque foram homens de fé, porque ouviram a palavra de Deus, confiaram somente no Senhor, viveram os anos dele nessa terra e deixaram a marca de Cristo por toda a geração seguinte. Então, irmãos, nós vemos nesse texto que eu li aqui que ser um dispenseiro dos mistérios de Cristo fala sobre a graça que Deus confia a cada um de nós. Fala sobre o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo que nós temos a missão de pregar. É isso. É para isso que Deus nos levantou. É essa dispensação que o Senhor nos coloca para dar ao mundo. Essa dispensa da revelação do evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É essa prateleira, essa dispensa das riquezas de Cristo. Daquilo que Jesus fez por nós. Daquilo que Jesus conquistou para nós, dando a sua vida lá na cruz. Tomando o nosso lugar como pecador, para que nós fôssemos justiça de Deus. Tomando o nosso lugar na nossa pobreza, para que nós enriquecêssemos. Tomando o nosso lugar nas nossas enfermidades, para que nós fôssemos curados. Sendo ali pendurado no madeiro, como diz na palavra, né, no Antigo Testamento, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que nós não fôssemos, irmãos, amaldiçoados, mas sim benditos, abençoados. Tudo isso Ele fez por nós. E é essa revelação que Deus Ele quer dar para cada um de nós, para a sua igreja, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida até entre os anjos, até os principados e potestades. É essa a missão que nós temos como igreja, de sermos os portadores aqui da revelação, a luz desse mundo escuro que está em trevas, para revelar ao mundo que Jesus, Ele veio ao mundo e deu a sua vida para que toda a humanidade fosse salva, para que toda a humanidade fosse herdeira de Deus. Eu sei que nós ansiamos por um reino, por isso que nós ficamos indignados por muitas coisas. Nós ansiamos por um reino. O anseio por um reino de justiça está dentro, está no interior de cada de nós. Deus colocou isso em nós ansiamos por isso. Mas nós não podemos esquecer, irmãos, que Deus Ele já anunciou na sua palavra que nós viveremos esse reino. Mas esse reino não será um rei
que tem um nome de homem aqui. Não será um rei humano. O rei desse reino, onde haverá justiça, se chama Jesus Cristo. Ele é o rei desse reino que nós ansiamos e que às vezes nós projetamos em homens. É por isso que nós nos frustramos. É por isso que a gente fica desapontado. Nunca, nenhum homem nessa terra vai suprir aquilo que a gente anseia como reino. Somente o Rei dos Reis, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Glória ao nome dele. Aleluia. Então, qual é o real sentido das nossas vidas, irmãos? Eu vou ler alguns versículos para nos lembrar qual é o real sentido das nossas vidas nessa terra, para nós entendermos o momento em que nós vivemos. E ter a paciência, a longanimidade e a perseverança para termos alegria enquanto caminhamos nessa terra. E não colocarmos a nossa expectativa e a nossa esperança tão somente nesse mundo. Nós precisamos ouvir palavras, as insondáveis riquezas de Cristo. Como dispenseiros dos mistérios, nós precisamos trazer luz ao mundo, trazer luz através do Evangelho. Então eu vou ler alguns versículos aqui que vai trazer à memória o real sentido da nossa vida. Efésios 4:28. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha com que repartir com o necessitado. Então, Deus ele nos chama agora para um novo tempo, que agora Ele nos abençoa, de tal maneira que Ele faz transbordar, onde nós temos a nossa ampla suficiência, e nós temos a missão de acudir o necessitado. Tiago 2:26. O corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Mateus 16:24-28. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. 1 Timóteo 6:17-19. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas gozarmos, que façam o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. João capítulo 6, versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Mateus capítulo 6, 19-21. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Amém, irmãos? Então, pela palavra de Deus aqui, por esses versículos todos que nós lemos aqui, nós temos que lembrar de uma coisa, que Deus, Ele não quer que a gente viva simplesmente uma vida completa nessa terra, uma vida onde a gente viva simplesmente para juntar bens, para viver para os nossos prazeres. O Senhor, Ele nos chama para algo muito maior, muito melhor também. Porque a gente, irmãos, só vai estar completo, a gente só vai se sentir completo nesta terra quando a gente se sente útil, servindo, amando, fazendo bem, acudindo os necessitados, sendo alguém que atribui valor, que agrega valor. Sabe, você vir para essa terra não para ser simplesmente um consumidor que consome os recursos que a terra oferece, mas sim um fornecedor, alguém que fornece, alguém que dá, alguém que transborda, que acude, que transmite a luz do Evangelho de Jesus, que revela ao mundo que Jesus veio ao mundo para a salvação da humanidade.
e que nele sim nós podemos confiar, que nele sim há esperança, porque esse mundo vai passar, tudo aqui vai passar, né? Mas a vida eterna, como o próprio nome diz, vai ser para sempre. Então, o que eu quero dizer aqui não é que Deus não quer que sejamos abençoados, Deus não quer, né, que sejamos miseráveis, nunca, jamais, pelo contrário, né? Mesmo porque nós acabamos de ler que Ele nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Deus tem provisão abundante para nós, para termos coisas de excelência, coisas de qualidade para nossa família, para nossa casa. Mas Deus tem um transbordar para nós, tem mais. Deus Ele faz poderosamente nas nossas vidas de tal maneira que transborda, de tal maneira que nós temos ampla suficiência e a capacidade para superabundar em toda boa obra. Com o coração generoso, com o coração doador, com o coração desprendido das coisas desse mundo, em relação ao que a cultura, ao que a moda dita. Nós não temos que ter o coração preso a essas coisas, irmãos, mas simplesmente assim, a viver uma vida abençoada que Deus nos dá. Promessas poderosas e preciosas que Ele nos dá para viver e comer o melhor dessa terra. Mas mais do que isso, é entender que a nossa vida nessa terra tem um significado ainda maior, de fazer a diferença na vida das pessoas que vivem numa situação de necessidade, que vivem em pobreza, não só física, mas principalmente pobreza espiritual, que precisam ouvir a palavra de Deus, que precisam ver um testemunho, uma testemunha de Jesus nessa terra, para poder ter a luz em sua vida também e sair da situação que se encontra. Então, irmãos, o que eu quero dizer é que Jesus, Ele veio ao mundo, Ele quer que nós sejamos prósperos em nossas vidas, para que nós tenhamos essa ampla suficiência para ajudar, para termos o que repartir com os necessitados. Antes de tudo, Deus quer que nós tenhamos nossos olhos voltados para Ele, olhando para Ele, firmado nele, né? Nos atentando naquilo que é eterno e não naquilo que é temporário. Eu falo isso, irmãos, é óbvio, parece óbvio, mas muitas vezes nós não vigiamos e acabamos voltando só para o presente, só para o que vai passar, e esquecemos do eterno, esquecemos dos valores do céu, esquecemos dos tesouros no céu. Você vê que a palavra de Deus fala sobre o futuro, só que o futuro que Ele menciona aqui não é a aposentadoria que nós temos aqui na terra, é o futuro eterno. Ele fala assim, manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, e que nem coloque a sua esperança nas incertezas da riqueza, mas que coloquem a sua esperança em Deus, para ter um bom futuro. E aí nós lemos no outro texto, para nós ajuntarmos tesouro no céu. E lá, irmãos, vai ser um tesouro que você vai desfrutar por toda a eternidade, ninguém vai tirar de você, ninguém vai roubar. Então eu entendo pela palavra de Deus que esse sim é o maior investimento, esse é o investimento mais seguro. Porque Deus Ele fala de uma aposentadoria da aposentadoria, fala de uma aposentadoria que não é nem desse mundo, mas que é um futuro certo, que é um futuro cheio de esperança e de paz, para cada um de nós que cremos e confiamos nisso. Então o Senhor Ele quer que nós voltemos a essa essência, né, de entender que nós somos peregrinos, nós somos, né, estrangeiros nessa terra. Nossa pátria não é essa, irmãos, não é. Nossa pátria é celestial, e lá sim há justiça, lá sim há o amor, lá sim há alegria, paz, todas as coisas que nós desejamos, que muitas vezes projetamos aonde? Aqui, e esperamos no homem. E todas as vezes, irmãos, que nós esperarmos no homem aquilo que só Deus pode nos dar, nós vamos o quê? Nos frustrar, nós vamos ser desapontados. Amém? Glória a Deus. Fazendo isso, né, olhando para o eterno, nos voltando para dentro de nós com um coração generoso, um coração doador, um coração que reparte, um coração que visa o reino de Deus nessa terra, né, de estar em lugares ali de forma estratégica, para ser luz naquele lugar, para ser uma testemunha viva ali do Evangelho, ser o despenseiro dos mistérios de Cristo, né, das insondáveis riquezas de Jesus, do lugar onde você está, e apontar o caminho. Olha, eu conheci o caminho,
eu posso apontar ele para você. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Né? E muitas vezes nós queremos apontar outros caminhos, né, irmãos? Às vezes nós somos mais engajados a evangelizar pessoas nas nossas ideias do que evangelizar as pessoas no Evangelho de Jesus. É uma pena, mas o Senhor tem misericórdia de nós e nos dá a oportunidade de nós ouvirmos a sua palavra e lembrarmos desses valores que nós acabamos de ler, do negue-se a si mesmo, de ajuntar tesouros nos céus, de se dispor a doar, a dedicar a sua vida em favor dos outros, a começar com os de casa. Nunca exclua os de casa. Quando a gente fala acudir o necessitado, acudir o próximo, irmãos, não existe aqueles que são mais próximos de nós do que os da nossa própria casa. Então não se esqueça dos seus, com o pretexto de que você está indo fazer caridade para os outros lá fora. Faça para os de dentro e faça para os de fora. Acuda o necessitado de dentro e o de fora. E quando eu falo necessitado, não é só de necessitado de coisas materiais, mas necessitado da alma, necessitado do espírito. Às vezes os da sua casa precisam de uma oração e você ora mais pelos de fora do que pelos de dentro. Os de casa estão precisando de uma conversa, de um aconselhamento, e você aconselha mais os de fora do que o de dentro. Isso está errado. Não é assim. Não é assim. Porque a Bíblia mesmo fala que se nós, crentes, nós não dermos cuidado para os da nossa família, né? Quanto mais os de fora. Será que isso é fé? A palavra de Deus vai dizer que não é fé. A fé sem obras, ela é morta. Em nome de Jesus. Então, irmãos, nós temos sim a bênção de Deus em nossas vidas para separar o que precisamos para o nosso sustento e as nossas necessidades com qualidade e excelência, né, de acordo com aquilo que o Senhor nos proporciona no nosso trabalho. Mas fazendo isso, lembrando, acudindo, né, trabalhando para fazer o que é bom com as mãos e ter com o que acudir o necessitado, nos atentar, sermos doadores, generosos, benevolentes, aí como a palavra de Deus nos ensina, certamente nós vamos ajuntar tesouros nos céus. Ninguém vai roubar. Ninguém vai roubar. Amém? Então, para nós concluirmos, eu gostaria que você abrisse a sua palavra lá em Colossenses, capítulo 3, versículos 1 ao 4. Não ame as coisas desse mundo, irmão. Você não pertence a esse lugar. Nossa pátria é celestial. Numa cidade que Deus já nos preparou, como diz lá em Hebreus capítulo 11. Não coloque todas as suas fichas, suas expectativas e esperanças nesse mundo. Nós estamos apenas de passagem. Amém? Colossenses 3, versículos 1 ao 4. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Irmãos, será que a gente consegue levar ao pé da letra essa palavra? Não é o homem que está falando, é a palavra de Deus. E qual é a realidade que nós vivemos muitas vezes? Nossa cabeça está só nas coisas daqui, o assunto da moda da terra, do noticiário aqui. Enchemos a nossa cabeça com as coisas aqui, mas a Bíblia vai dizer claramente: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. É necessário paciência, amado. É necessário perseverança. É necessário pensar nas coisas de cima e não nas que são aqui da terra. Eu gosto da palavra de Deus, irmãos, porque ela não tem um mas. Ela não tem uma vírgula. E nós acrescentamos, olha, nós temos que pensar nas coisas de cima, olha, mas nós estamos na terra. Você não pode ser um alienado. Você não pode ser um ignorante. E mistura tudo. E mistura tudo, irmão. Mas o nosso coração, como foi falado ontem aqui, nosso coração tem que estar cheio das coisas de Deus, porque aí a nossa boca vai falar das coisas de Deus. E aí nós vamos ser luz no mundo. Mas se nós enchermos o nosso coração com as coisas da terra, a nossa boca vai falar das coisas da terra. E nós não vamos fazer diferença alguma no lugar onde nós estamos. O que o mundo precisa é de luz. Mais do que leis, irmãos, que obrigam as pessoas a não cometerem pecado, o que as pessoas precisam é ter um coração transformado para que elas mesmas não queiram cometer um pecado. É mais fundo, é mais profundo. É claro que nós somos contra. É claro que nós nos entristecemos com a injustiça. Mas, irmãos, o que vai salvar o mundo não é colocar leis que obrigam eles a não fazer isso ou não fazer aquilo.
mas sim pregar o Evangelho que transforma, onde eles mesmos vão ser iluminados e não vão querer mais fazer as coisas que faziam, como aconteceu comigo, como aconteceu com você. Eu não preciso de lei. Eu não preciso de lei para não cometer um aborto. Eu não preciso de uma lei para isso. Eu não vou fazer isso porque eu não quero, porque o meu coração está em Jesus. E automaticamente eu não vou querer fazer isso. E as pessoas lá fora, elas só vão também não querer à medida que elas forem transformadas, ao serem iluminadas pelo Evangelho, pelas inescrutáveis riquezas de Cristo. E de quem é a responsabilidade? Minha e sua, de ser o despenseiro dos mistérios de Deus nessa terra. Amém? Nós vamos continuar, se Deus permitir, no próximo. Em nome de Jesus, vamos orar e agradecer ao Senhor. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Pai, por esta oportunidade de estarmos aqui, Pai, reunidos em Teu nome, de poder meditar na Tua palavra, que é a verdadeira substância da nossa fé, a fé que vence o mundo, a fé que prevalece diante das adversidades, das provações, das tribulações desse mundo. Em todas as gerações, Pai, a Tua igreja viveu tribulações, viveu perseguições, mas ela triunfou, ela venceu. E assim será conosco, Pai. Não importa o que vier, não importa as circunstâncias do mundo, nossa fé, a nossa esperança está firmada em Ti, Pai. E assim, meu Deus amado, o que nós oramos é que, assim como Paulo orou, Pai, que venha sobre nós, a Tua igreja, o espírito de revelação e de sabedoria no pleno conhecimento de quem Tu és. Que venha sobre nós, Pai, o entendimento da dimensão do Teu amor, da magnitude, da altura, do comprimento, da largura, da profundidade, e conhecer o amor de Cristo, para que sejamos nós, Pai, cheios da plenitude de Deus, e venhamos vencer, Pai, superar todas as batalhas, todas as lutas dessa vida, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, que a nossa vida, a nossa família não está à mercê de presidente. A nossa vida está firmada nas promessas do Senhor, como nós fomos ministrados ontem, Pai. Eu vim aqui ontem, Pai, com a expectativa de ouvir a Tua palavra e sair daqui. Eu saí daqui crendo nela, Pai. E a Tua palavra que foi ministrada aqui foi que são as Tuas promessas, Pai, que sustentam as nossas vidas. E elas não falham na vida daquele que crê. Elas não mudam na vida daquele que crê, Pai. Então eu continuo crendo, Pai, que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Que o Senhor, Pai, é aquele que guarda a minha entrada e a minha saída. Que o Senhor é aquele, Pai amado, que não deixa chegar na minha tenda, na minha casa, praga alguma. Porque o Senhor é quem guarda a nossa casa. Debaixo das suas asas nós estamos seguros. E o Senhor é aquele que nos levanta e coloca-nos em lugares altos. E do lugar alto, Pai, onde nós estamos no Senhor, Pai, é de onde nós vencemos. Não é na arena do inimigo, não é rastejando no chão, mas é voando e vivendo, Pai, nas alturas onde o Senhor está assentado em glória, para declarar nossa vitória mediante a Tua palavra, não a nossa palavra, não a nossa ideia, não em homens, Pai, mas no Senhor e naquilo que Jesus fez na cruz por nós e nos deu toda a nossa herança completa que nós temos para viver em vida e para viver a eternidade com o Senhor, Pai. Enche-nos, Pai, com Teu Espírito nesses dias. Tira todo o medo do nosso coração, toda a prisão, Pai, para que possamos voltar a ser como crianças e simplesmente crer no Senhor, viver a Tua palavra, pensar nas coisas de cima e viver o chamado que o Senhor tem para nós como dispenseiros dos mistérios do Evangelho de Jesus nessa terra, Pai, para sermos luz no mundo, para levar a luz onde as trevas, Pai, para que haja transformação de vidas, não por imposição de leis, como muitas vezes nós achamos, Pai, que vai funcionar, mas sim, Pai, pela transformação que só o Teu Evangelho pode causar na vida de um ser humano, Pai, como foi na minha vida, Pai, para deixar de usar coisas nocivas que me prejudicavam, que destruíam o meu corpo, Pai. Não foram leis, não foram multas, mas sim, Pai, quando eu conheci a graça, quando eu conheci o amor do Senhor em minha vida, Pai, e eu creio, Senhor Deus, que esse é o nosso testemunho para levar às nações, o testemunho transformador e poderoso de Jesus, aleluia, que traz vida, que traz, Pai amado, uma nova história, um novo chamado, uma nova perspectiva para cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai,
Que o teu poder, Senhor Deus, continue operando através de nós para vencermos o pecado, para vencermos a nossa carne e para vencermos, Pai, as lutas desta vida que se levanta para nos desanimar, nos abater muitas vezes. Mas no Senhor nós nos levantamos e triunfamos, declarando que em todas estas coisas somos mais que vencedores. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Muito obrigado, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe e vão na paz, em nome de Jesus. Glória a Deus.